Jesus diz aos seus discípulos que não se deve servir a Deus e ao dinheiro. Agora, por que Jesus afirmou isso aos discípulos? Então, no vídeo de hoje, nós vamos abordar esse tema. Então, já vá pegando a sua Bíblia para a gente dar início à meditação da Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar no dia de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 24 ao 34. E essa passagem bíblica ela vai apresentar duas situações. Primeiro, Jesus ele diz aos discípulos que não se deve servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve ao dinheiro. E no segundo momento, Jesus ele vai falar sobre confiar na providência divina. Então, meu irmão, vamos aprender com Jesus isso. Então, vamos dar início. O versículo 24, Jesus ele já diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Veja só, qual é o contexto literário disso aqui? Jesus ele está pregando no monte, ou seja, o sermão da montanha. E dentre muitos ensinamentos de Jesus, um pouco antes dele afirmar isso, Jesus vai falar sobre o acúmulo de bens materiais. Tanto que no versículo 19, aquilo que vimos ontem, Jesus vai dizer o quê? Não ajunteis para vós tesouros na terra. Ou seja, Jesus ainda falando do acúmulo de bens, quando ele afirma que não se deve servir a dois senhores. Por quê? Porque quando você começa a servir ao dinheiro, quando você começa a dar atenção mais aos bens materiais, ao dinheiro, isso é motivo de atrapalhar no segmento de Cristo, no segmento de Jesus. Então veja, Jesus não está condenando os bens materiais, mas Jesus está alertando do ponto de vista que se você não tiver o cuidado, você pode deixar de servir a Deus para dar atenção aos bens materiais. E quantas vezes a gente vê isso hoje? Quantas pessoas que se preocupam mais com seus negócios do que a Deus? Quantas pessoas buscam acumular riquezas sem ter sentido para a sua vida? Então veja, Jesus está chamando a atenção dessa realidade. Então quando ele conclui essa afirmação, ele vai entrar no ponto da providência divina. Isso nós temos dos versículos 25 ao 34, onde Jesus vai dizer o seguinte: por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja só, Jesus está dizendo para que os discípulos daquela época não se preocupassem com o que comer, com o que vestir, ou seja, buscasse acreditar na providência de Deus. Meu irmão, aqui a gente já pode trazer para a nossa vida uma grande lição. Nós, católicos, cristãos, não podemos preocupar-se e em excesso com aquilo que vai acontecer amanhã. Veja, por que é importante nós entendermos isso? Porque quando Jesus aqui está afirmando, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, Jesus não está incentivando você a ser preguiçoso. Pelo contrário, mas aqui Jesus está motivando os discípulos e ensinando para que eles acreditem na providência de Deus. Meu irmão, quantas vezes nós se deparamos com excesso da preocupação? Existe a preocupação saudável, sadia, que é aquela preocupação onde você tem que dar conta de coisas porque você recebeu uma missão para isso. Isso é até saudável em determinado ponto. Mas a partir do momento que você começa a se preocupar de forma excessiva, querer saber o que você vai comer amanhã, o que vai comprar amanhã, o que vai vestir amanhã, meu irmão, nós nem sabemos se daqui a meia hora vamos estar vivos. Então veja, Jesus aqui está ensinando os discípulos essa realidade. Tanto que ele vai, no versículo 26,
ele vai dar um exemplo utilizando as aves do céu. Quando ele vai dizer: olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Veja só, Jesus está dizendo o quê? Que as aves do céu, Deus se encarrega de providenciar o alimento para os animais. Imagine nós, seres humanos, que o Senhor deu a vida por cada um de nós. Ou seja, Jesus está dizendo que se Deus providencia o que comer, o que vestir para animais, quanto mais para nós que somos seres humanos e amados de Deus, filhos de Deus amados. Então veja, como é importante que nós aprendamos a confiar na providência de Deus. E aí o texto vai avançando, e eu quero, já para o finalzinho dessa passagem bíblica, para a gente concluir a meditação. Então Jesus, no versículo 31, ele vai dizer o seguinte: por isso não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer? Ou que iremos beber? Ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Veja só, Jesus aqui está dizendo que nós não devemos ficar preocupados com o que vamos beber, com o que vamos comer. São os pagãos que vivem dessa forma. Veja, quantas pessoas hoje, pagãs, buscam se preocupar com todas essas coisas. Só que olha o ensinamento profundo de Jesus. E aqui é o grande ensinamento que nós vamos ter a partir do versículo 33. E Jesus vai dizer o seguinte: buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, Jesus aqui nos dá a principal lição que a Bíblia nos ensina hoje. Devemos priorizar primeiro o reino de Deus. Meu irmão, o Senhor não está nos chamando a ser preguiçosos. O Senhor não nos está chamando a não nos preocuparmos do ponto de vista de dar conta das nossas responsabilidades como pai, como mãe, como funcionário, como agricultor. Enfim, não é nesse sentido que Jesus está chamando a atenção. Mas Jesus, ele quer de fato que a gente coloque como prioridade o reino de Deus. E essa prioridade aqui, ser o reino de Deus, é a busca da santidade, é a busca de ir para o céu, é a busca de contemplar aquilo que os santos contemplam hoje, que é a visão beatífica do Senhor. Ou seja, é um termo teológico para explicar a presença que os santos estão tendo de contemplar a face de Deus. Agora, meu irmão, que no dia de hoje nós aprendamos com essa palavra, pois Jesus ainda conclui no versículo 34 de forma mais contundente. E o texto diz o seguinte: não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Veja só, não devemos se preocupar com o que vai acontecer amanhã, porque nós não sabemos. Veja, quantas pessoas hoje buscam adivinhar o futuro? Buscam através de coisas ilícitas ou coisas até contrário à fé católica para tentar prever um futuro. Meu irmão, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Não caiamos nessas tolices de pessoas que cartomantes, de pessoas que querem adivinhar o futuro, de pessoas que querem decifrar o dia que Jesus vai voltar, de pessoas que dizem que o mundo vai acabar em determinado período da história. Meu irmão, só Deus sabe disso. Então veja, que essa palavra nos ajude a entender que a preocupação, ela precisa dentro de um equilíbrio, mas nós devemos de fato acreditar e confiar na providência de Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe até mesmo antes de nós pedirmos. Então, meu irmão, que esta palavra de fato tenha fecundado o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.